Galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula de matéria e energia. E hoje falaremos sobre as propriedades da matéria. Aqui nessa aula abordaremos dois tópicos: as propriedades gerais da matéria e as propriedades específicas da matéria. Pelo próprio nome, propriedades gerais é aquela que vale para todos os tipos de materiais, e propriedades específicas ela vai valer somente para alguns tipos de materiais, dependendo do tipo de material ou então do seu estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Então, acompanhe essa segunda parte da aula para saber mais sobre matéria. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre propriedades da matéria. Só lembrando que essa aula ela é continuação da primeira parte sobre matéria e energia. Bom, vamos lá então. Como eu falei para vocês, na primeira aula nós definimos o conceito do que é matéria. Então, matéria foi dito que é tudo aquilo que é constituído de átomos, né, que formam ligações entre si, formando as moléculas, e as moléculas reunindo, né, formam um conjunto, formam uma substância, portanto, a matéria, ok? Então, sabendo dessa definição do que é a matéria, vamos estudar quais são as propriedades dessa matéria. E o estudo das propriedades, ela permite que a gente caracterize os materiais. Então, os materiais, os diferentes tipos de materiais existentes aqui para nós, cada um deles, ele pode ser distinguido de outros através das suas características. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Essas características, essas propriedades, então, elas podem ser divididas de duas formas. As propriedades que a gente considera elas gerais, e as propriedades da matéria que são específicas. Tá? O que são as propriedades gerais? São aquelas características que valem para todos os tipos de materiais, independente do estado físico, independente de qual material que seja, todos esses materiais vão possuir essas características que eu vou mencionar aqui. Tá? Essas propriedades, perdão. E as propriedades específicas, elas serão aquelas que somente serão válidas para alguns tipos de materiais. Pode variar de acordo com o material ou pode variar até mesmo de acordo com o estado físico. Então não vale para todos, tá bom? Bom, a gente vai começar pelas propriedades gerais. Com relação às propriedades gerais, vamos trabalhar esses dois conceitos aqui que parecem ser simples, mas que são propriedades que valem para todos os materiais. Ou seja, todos os tipos de materiais, eles vão ter massa e todos eles vão ter um volume. A propriedade do volume a gente chama de extensão, tá bom? Bom, vamos definir o que é cada um deles, tá? Massa, a gente costumava falar, né, antigamente, que era a quantidade de matéria existente em um corpo. E isso faz sentido, né? Quanto maior a quantidade de matéria existente no corpo, maior a massa. Consequentemente, também pode ser que seja maior o peso, tá? Muitas pessoas me perguntam, né, qual que é a diferença entre massa e peso, tá? Só definir isso aqui antes a gente prosseguir esse conceito de massa. O peso, ela é uma medida que ela pode variar de acordo com a ação da gravidade, né? Então, aqui para nós, né, na superfície do planeta Terra, onde a gravidade ela é constante, então o peso basicamente ela é a mesma, né, segue a mesma proporção da massa. Então, se a gente aumentar a massa do nosso corpo, isso vai refletir num ganho de peso do nosso corpo, tá? Por quê? Porque a força da gravitacional não tem alteração. Mas se a gente considerar, por exemplo, o nosso peso aqui na Terra com o nosso peso quando nós formos para a Lua, onde a força gravitacional na Lua é muito menor, então o nosso peso ele vai variar. O nosso peso aqui na Terra ele vai ser bem maior do que o peso da mesma pessoa na Lua, tá bom? Já a massa é uma medida que mede a quantidade de matéria, então ela não tem alteração. Independente da ação da gravidade, a massa permanece sempre a mesma, tá bom? Então essa é a diferença entre peso e massa. Bom, aqui nós estamos falando então da massa, tá? Então o que seria a medida da massa? É aquilo que eu falei para vocês, é a quantidade de matéria existente para a formação daquele corpo. Só que a definição que nós usamos atualmente, ela é
a medida, deixa eu só grifar aqui, ó, a medida da inércia ou da resistência de um corpo, tá? Para ter o seu movimento acelerado ou então parado, tá? Ah, o que que significa isso? Nós já vamos na outra figura ali mostrar para vocês, tá? E a extensão, o que que ela seria essa propriedade da extensão? É o espaço que essa matéria ela vai ocupar, ou seja, é o volume que ela ocupa preenchendo um lugar, por exemplo, tá bom? Então essas duas propriedades, massa e volume, são coisas bem básicas, mas todos os materiais vão ter isso. Por isso ela é uma propriedade geral, tá? Independente de qual seja o tipo de material e o seu estado físico, todos eles vão possuir massa e todos eles vão possuir volumes. Bom, vamos para essas figuras para tentar entender melhor esse conceito de massa, tá? Vamos primeiro trabalhar esse conceito aqui em cima desse homem empurrando o carrinho de supermercado. Esse carrinho de supermercado, ele é feito de matéria, portanto, ele vai possuir uma massa aqui, ó. Tá? Para que ele saia desse estado de repouso, vamos supor que ele está parado, tá? Uma pessoa, ele deve aplicar uma força para que esse carrinho ele entre em movimento. Esse estado físico desse carrinho parado é o seu estado de inércia. E esse carrinho, por possuir uma massa, essa pessoa deve aplicar uma força que seja superior a essa força que mantém ele parado, para que ele possa entrar em movimento. Olha um outro conceito da massa aqui, ó. Agora vamos aumentar a massa desse carrinho, colocando compras dentro dele, tá? E esse carrinho agora, com todas as compras que foram colocadas ali, se essa pessoa fizer a mesma força que ele fez para empurrar esse carrinho vazio, com massa bem menor, pode ser que esse carrinho nem se movimente, ou se ele se movimentar, o movimento vai ser bem menor do que o movimento que foi feito nesse daqui, ó. Esse o deslocamento foi um deslocamento maior e esse foi um deslocamento bem pequeno, com a mesma força que foi aplicada nessa situação. Isso por quê? Porque nós variamos a inércia desse carrinho, ou seja, nós variamos a massa dele. Nós agregamos a esse carrinho, ó, mais produtos dentro dele, que aumentou a sua massa. Portanto, aumentou também a sua inércia. Por isso que nós dizemos que a massa seria uma medida da inércia desse corpo. Tá bom? Bom, agora falando sobre o volume, tá? Nessa figura dá para a gente ver as duas coisas, né? O conceito de massa e o conceito de volume de novo. Então, ó, vamos supor essa situação aqui. Quando nós colocamos duas bexigas iguais, né, numa balança improvisada, feita com régua e barbantes, tá? Iguais entre aspas, né? Aqui a cor tá diferente, mas, né, a cor não vai interferir nessa história aqui, né, que nós vamos nessa situação que nós vamos escrever, tá? Bom, aqui o que vai variar então? Vai variar que essa bexiguinha ela está cheia e essa bexiguinha azul ela está vazia, tá? O que acontece nessa situação é o quê? Que o que está variando é o que está no interior da bexiga, no caso, o ar que foi colocado dentro da bexiga amarela. Nessa bexiga amarela está cheio de ar e o ar ele é constituído de matéria. Ele tem átomos, ele tem moléculas de gases que foram colocados dentro então dessa bexiga. Portanto, se tem matéria lá dentro, tem massa. E o que que isso vai refletir na nossa balança improvisada? Vai refletir que o peso dessa bexiga cheia ela vai ser maior, por isso que ela desce. E essa bexiga vazia, o peso dela vai ser menor, justamente porque ela tem uma massa menor, né? Não tem ar dentro dela. E ela sobe aqui, tá bom? Então nessa balança, quem seria o mais pesado seria a bexiguinha cheia de ar, ok? Isso é para a gente fechar o conceito, né, de massa. Agora, esse mesmo exemplo aqui, ó, ele também serve para falarmos sobre o volume. Então aqui foi colocado, na bexiguinha amarela, foi colocada ar, tá? E o ar, ele vai ocupar um volume dentro dessa bexiga, tá? Por isso que ela tem esse aspecto cheio.
e o outro, por não ter, né, esse ar lá dentro, ele fica com esse aspecto vazio. É isso que essa figura demonstra aqui ao lado. Então, uma pessoa, quando ela assopra o ar dentro dessa bexiga, o que vai acontecer? Todo o ar ele vai ocupar o espaço interno dessa bexiga, fazendo com que ela infle, tá? Ela vai ficar inflada com o aspecto da bexiga cheia. Isso prova o quê? Isso prova que o ar que ela pôs lá dentro, ele é uma matéria e ele ocupa um volume. Então, esse volume é o volume interno da bexiga, ok? Essa situação aqui dessas duas figuras, eu quis demonstrar para vocês que mesmo uma substância que ela é como o ar, né? Que ela é imperceptível na maior parte das vezes pelos nossos sentidos, então nós não enxergamos o ar, nós não sentimos o ar, nós não escutamos o ar, né? Nós não sentimos gosto, né, do ar. Então os nossos sentidos, na maior parte das vezes, esse ar ele passa despercebido por nós. Mas mesmo uma substância nessas condições, elas, né, elas têm massa e elas têm volume, tá? Então é para vocês entenderem esse conceito de massa e volume que vale para todas as substâncias, por isso ela é uma propriedade geral. Bom, continuando agora. Vamos para mais duas propriedades gerais. Nós falamos sobre inércia lá na massa, então aqui fica mais fácil a gente entender o conceito da propriedade geral da inércia, que ela é uma propriedade geral, tá? E a outra seria da impenetrabilidade aqui. Então, mais duas propriedades gerais para entrar na nossa listinha aqui. O que seria inércia, então? A inércia é a tendência que um corpo tem que está parado, permanecer parado, e um corpo que está em movimento, permanecer em movimento. Isso nós chamamos de inércia. Pode parecer bobo, falar assim, o meu computador que está agora aqui na minha frente, ele está parado. Então a tendência dele é continuar parado. Uma pessoa que, né, jogou uma bolinha. A bolinha está viajando ali pelo ar. A tendência dela é continuar em movimento. Sim, tá? Pode parecer bobo, mas é isso que é inércia. Até quando esse corpo vai ficar parado ou vai ficar em movimento? Até quando houver uma força contrária a essa situação que o obrigue, né, a mudar essa dinâmica. Então, o meu computador que está parado, ele vai continuar parado até que eu aplique uma força nele para deslocar ele. Ou essa bolinha que ela foi lançada, ela vai permanecer no ar até que haja uma força que faça ela parar, como a força da gravidade que a puxa para baixo, ou a força de atrito com o ar que faça ele parar, tá? Então, isso seria a inércia. No outro slide eu vou colocar mais algumas situações que, né, exemplificam mais a inércia para ver se vocês fixam melhor esse conteúdo, tá? E o outro princípio é da impenetrabilidade. A impenetrabilidade é a incapacidade que a matéria tem de ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, dois corpos diferentes, eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é o princípio da impenetrabilidade, ok? Aqui nesse exemplo para vocês que eu pus esse, né, seria como que esse peso aqui, ó, ser colocado dentro de um recipiente contendo água, tá? Aí muitas pessoas falam assim, mas esse peso está ocupando o interior desse outro recipiente. Ele pode até estar, né, dentro desse recipiente, mas ele não está ocupando o mesmo espaço. A água que estava aqui, ó, quando eu coloco o peso, a água ela é deslocada para os lados. Tanto é que o volume desse líquido acaba, o volume não, a altura, né, que esse líquido ocupa aqui no recipiente, ele acaba subindo um pouquinho, justamente para acomodar esse novo volume que foi colocado desse outro corpo dentro, tá? Então eles não estão ocupando o mesmo espaço. A água deu lugar para esse peso e ela foi deslocada para outros lugares desse recipiente, tá bom? Bom, vamos colocar outras situações para exemplificar melhor essas duas novas propriedades. Nessa situação aqui da inércia, ó, é uma situação bem corriqueira, que isso nós vemos bastante no nosso dia a dia, tá? Nessa situação eu coloquei um ônibus, tá? Um ônibus circular em que a pessoa está ali em pé, tá? Ela está segurando ali no suporte ali, tá?
E aí o que acontece? Nessa primeira situação, o ônibus ele está em movimento, tá? Então ele está indo para frente aqui, ó, nesse sentido. E aí de repente passa alguma coisa na frente aqui do ônibus e o motorista ele freia com tudo, bruscamente. O que acontece nessa situação? Vamos analisar segundo essa propriedade da inércia. O ônibus ele estava se deslocando para frente, portanto ele estava em movimento. E essa pessoa, como ela estava dentro desse ônibus, ela estava, né, com os pés aqui, ó, apoiado no chão aqui do ônibus, né? Então, ele estava também em deslocamento junto com esse ônibus. Então, tanto o ônibus quanto o passageiro estavam em deslocamento, em movimento. Quando o ônibus freou, ele parou, o que acontece? O ônibus ele para. Só que a pessoa que está dentro desse ônibus, ela tende a ser jogada para frente do ônibus. Por quê? Porque ela estava em movimento e pela inércia ela tende a continuar em movimento também, tá? Quem freou foi o ônibus, mas a pessoa parece ser jogada para frente por inércia. Por ela estar em movimento, ela continua em movimento, mesmo quando o ônibus parou. Por isso a pessoa tem essa sensação de ser jogada para frente. Agora, nessa outra situação aqui embaixo, é o oposto. O ônibus estava parado, então a inércia da pessoa também é ficar parado. Aí, de repente, o ônibus acelera com tudo, e aí ele vai com tudo para frente. O que acontece? A inércia dessa pessoa era ficar parado, então a tendência é que ela continue parado. Quando o ônibus se deslocou, essa pessoa continuará parada. Por isso que dá a sensação de que essa pessoa está sendo arremessada para o fundo do ônibus, tá? Então, nessas duas situações aqui, ó, são as situações que demonstram a inércia. A primeira, que está em movimento e a tendência é continuar em movimento, e a segunda, que a pessoa está parado e a tendência dela é que ela continue a ficar parado, tá bom? E essas outras duas figuras, ela mostra justamente essa propriedade da impenetrabilidade, tá? Aqui eu coloquei uma outra situação em que eu sempre pergunto para os alunos, tenta aí imaginar uma situação em que uma coisa ela vai ocupar o lugar, o mesmo lugar do que a outra, né? Aí muitos alunos me relatam que quando eu jogar, por exemplo, um sal, né, uma colher de sal num copo de água e misturar, esse sal ele se solubiliza e ele está ocupando o mesmo lugar do que a água, tá? Essa situação parece, né, aos nossos olhos, parece que é uma situação em que ocorre a penetração de um material sobre o outro, tá? Dentro do outro. Mas não, o princípio é da impenetrabilidade e é uma propriedade geral, vale para todas as matérias, tá? Todo tipo de material. Portanto, vamos analisar o que acontece quando a gente faz essa situação. Quando a gente joga o sal dentro da água, o que acontece? Vocês sabem que a molécula de água ela está no estado líquido, então elas estão mais espaçadas entre si, tá? Elas têm um certo distanciamento entre uma molécula e outra de água. Quando a gente joga o sal ali dentro, essa molécula de sal, que é o NaCl, né, é o sal de cozinha, o que acontece? Ela vai dissociar, ela vai quebrar essa molécula de sal em átomos separados, de sódio e o outro de cloro, tá? E aí o que acontece é que todas essas moléculas aqui, ó, né, de Na e Cl, eles vão ficar preenchendo os espaços vazios existentes entre uma molécula e outra de água. Então, olha só, agora nós temos aqui um átomo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Eles estão ocupando o mesmo lugar do que a molécula de água? Não. Eles estão simplesmente preenchendo esses espaços vazios que existiam entre uma molécula e outra, tá? Então, analisando molecularmente o que acontece aqui, ó, nós vemos que realmente não ocorre a penetração de um corpo, né, no outro. Ocorre o quê? Na verdade, o que acontece é o princípio da impenetrabilidade. Eles não estão ocupando o mesmo lugar.
e sim os espaços vazios entre as moléculas de água que existiam ali, ok? Então é isso, minha gente. Agora, partindo para outras duas propriedades ainda, dentro das propriedades gerais. Essas outras duas o princípio da compressibilidade e o outro da elasticidade. Parece a mesma coisa, tá? Mas eles são bem distintos. Vamos olhar aqui, ó. Compressibilidade é a capacidade de nós comprimirmos um material. O que significa comprimir? É quando a gente aperta, é quando a gente faz uma pressão nesse material. E esse material ele vai deformar, diminuindo o seu volume, tá? Então, quando a gente faz a compressibilidade, quando a gente comprime alguma coisa, nós estamos apertando aquele material e obrigando ele a reduzir o seu volume, tá? Esse caso é bem exemplificado com essa ilustração aqui, ó. Uma seringa. Acho que todo mundo já deve ter feito isso já, né? Uma seringa vazia, tá? Você puxa o êmbolo para trás e aí depois você tampa a pontinha da seringa com o dedo. E aí você vai fazer agora pressão para apertar esse êmbolo ali dentro, tá? Não tira o dedo da pontinha aqui da seringa. O que acontece? Aquele ar que estava ali, ó, dentro dessa seringa, ele vai ser comprimido a um volume bem menor. Olha o que acontece com as moléculas de ar que estava lá dentro. Antes elas estavam bem espaçadas. E quando a gente apertou esse êmbolo, a gente conseguiu fazer com que elas se aproximassem e diminuíssem os espaços entre uma molécula e outra. Por isso que o volume reduz. Esse é o princípio da compressibilidade. Então, sabendo desse princípio aqui, ó, né, que a gente comprime e aproxima as moléculas, quem que vocês imaginam que é mais fácil de ser comprimido? Um material no estado gasoso ou um material no estado sólido? Lógico que vai ser o quê? O material no estado gasoso. Por quê? Porque o material no estado gasoso, as moléculas estão bem distantes umas das outras. E então nós conseguimos aproximar elas fazendo uma compressão. Aumentando a pressão ali, a gente faz uma aproximação dessas moléculas. Já o material no estado sólido, as moléculas já estão totalmente comprimidas. Por isso que é difícil a gente deformar e comprimir um objeto que esteja no estado sólido, tá? Porque as moléculas já estão perto umas das outras e não tem tanto espaço para que elas possam ser comprimidas ainda mais, tá bom? E o princípio da elasticidade é o princípio que fala que quando a gente aplica uma força sobre um material e esse material ele é capaz de se deformar, quando a gente para de aplicar essa força, esse material tende a voltar no seu estado original. Então, quanto maior a elasticidade de um material, mais fácil é dele se deformar e retomar ao formato original, tá? Se esse material não tiver uma elasticidade muito grande, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar uma força para deformar ele e ele vai permanecer deformado, vai ficar torto, tá? Nesse caso aqui, ó, coloquei para vocês um elástico, esses elásticos que a gente usava para prender dinheiro ali, documentos, né, etc e tal. Esse elástico aqui, ó, quando a gente aplica uma força puxando ele para as extremidades, ó, ele se deforma. Quando a gente solta ele volta ao normal. Portanto, é um material que possui uma alta elasticidade, porque ele consegue ser deformado e voltar ao estado original rapidamente, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês exemplos, né, figuras para mostrar esses exemplos aqui de novo, tá? Aqui, ó, é o que eu tinha comentado para vocês. Olha como estão as moléculas no estado sólido e compara como estão as moléculas no estado gasoso. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas umas das outras e no estado gasoso elas estão bem distantes. Por isso que é mais fácil a gente comprimir um gás do que comprimir um sólido. Porque quando a gente aumenta a pressão aqui, ó, ela tem bastante espaço para que elas possam se aproximar uma das outras. Já no estado sólido, todas já estão muito próximas e aí é difícil de fazer a compressão desses materiais aqui, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês uma outra figura que ilustra aquela situação, ó. Quando nós estamos aqui, ó, com um gás e a gente aperta, faz uma pressão em cima desse gás,
ela começa a aproximar as moléculas umas das outras. Se essa pressão for grande o suficiente, ele vai fazer com que essas moléculas fiquem tão próximas umas das outras que ocorre a mudança de estado físico. Então imagine essa situação no estado gasoso aqui, ó, essas moléculas bem separadas. Se eu comprimir essas moléculas fazendo a aproximação delas, elas passam a ficar aqui, ó, nessa situação. Moléculas mais próximas entre si e elas mudam o estado físico. Elas saem de estado gasoso e vêm para o estado líquido. É isso que está ilustrando nessa figura aqui ao lado, ó. Certo? Ela passou para o estado líquido. E você vê, ó, que no estado líquido, a força que eu aplico aqui, ó, né, para fazer a pressão, né, para aproximar, ela já não consegue aproximar tanto mais umas moléculas umas das outras, tá? Essa pressão acaba tem que ser muito maior para que haja uma aproximação de moléculas no estado líquido e ainda maior no estado sólido, tá bom? Uma situação prática que a gente pode ver isso acontecendo é com o nosso gás de cozinha. O nosso gás de cozinha, ele é um gás, né? É o gás que vai abastecer ali o fogão para fazer a chama, né? Para a gente cozinhar os alimentos. E ele está armazenado dentro de um botijão de gás, um botijão feito de metal. E lá dentro é colocado gás a uma alta pressão lá dentro, tá? E essa pressão, ela fica tão grande ali dentro para a gente poder colocar bastante gás num volume pequeno. Então, todas as moléculas ficam tão apertadinhas que esse gás, de tão apertado, ele fica no estado líquido. Tanto é que se você pegar o botijão da casa de vocês, né, e der uma balançadinha com cuidado ali, você vai perceber que dentro desse botijão parece que tem um líquido ali. E quando você abre para sair, né, o que está no conteúdo dele, vai sair um gás, tá? Quando ele está submetido a uma alta pressão, ele está líquido, e quando ele sai, a pressão do lado de fora é menor, e esse líquido rapidamente vira gás. Ok? Então esse é uma situação prática que nós utilizamos esse princípio aqui, tá? Da compressibilidade. Isso também você pode ver em latas de spray de tinta, spray de cabelo, desodorante aerosol, né? Então você pode perceber que quando você chacoalha o interior daquele tubo, você vai perceber que dentro existe um líquido e quando você aperta, o que sai é um gás, tá? Essa outra situação que eu coloquei aqui para vocês mostra exatamente a situação, né, de um osso quebrando aqui, ó. Aí fala, mas o que tem isso a ver com essa propriedade geral? Isso reflete a elasticidade. O que eu estou querendo mostrar para vocês com essa elasticidade? Nós temos dois tipos de material aqui, ó, né, que constitui o nosso braço. Nós temos a nossa pele e nós temos os nossos ossos, tá? E aí o que acontece? A nossa pele, pela constituição, né, desse tecido, ela tem uma elasticidade muito maior do que a dos nossos ossos. Quando a gente sofre uma pancada, o que acontece nessa situação? A pele ela vai sofrer uma deformação. Só que rapidamente essa pele ela volta ao estado original dela nessa batida. Então ela sofreu esse impacto, ela deformou, só que depois ela volta. Já os ossos, né, quando a força desse impacto atingiu o osso, o que acontece? Ele foi sofrer essa deformação, só que o osso já não tem tanta elasticidade igual à nossa pele. E aí, ele submetido a essa pressão de deformação, foi maior do que a sua capacidade elástica, e aí ele sofreu uma fratura, tá? E aí, é lógico, ele não consegue voltar ao seu estado ali imediato, né? A gente tem que esperar um processo de cicatrização, então. Então, nessa situação, o que eu quis mostrar para vocês é essas duas coisas. Um material, a nossa pele, no caso, com uma alta elasticidade, e os nossos ossos, que é um material com baixa elasticidade. Por isso que, numa pancada, a nossa pele ela pode permanecer intacta, quanto os ossos que estão no interior, né, da nossa pele ali, elas sofrem uma fratura, tá? Justamente por essa diferença de elasticidade dos materiais. Bom, prosseguindo agora. Mais duas outras propriedades gerais para nós aqui.
o princípio da divisibilidade e o da indestrutibilidade. Também podem parecer iguais, sinônimos um dos outros, mas não, é diferente. A divisibilidade é a capacidade que a gente tem de dividir um material em pedaços menores. Então, se a gente pegar nessa situação um martelo e ficar batendo sobre uma rocha, nós podemos ir fragmentando essa rocha em pedaços cada vez menores, cada vez menores. Só que até quanto que a gente pode dividir esse material? Tá? Na teoria, a gente pode dividir ele até o tamanho de um átomo, né? Concordam? Porque a gente pode dividir o material até a sua menor parte possível. E qual a menor parte da matéria que nós vimos isso na aula passada? É um átomo, tá? Só que nós vamos ver depois a situação um pouco mais com detalhe no próximo slide, tá? E o princípio da indestrutibilidade? É o princípio que nós temos retratado nessa situação aqui, ó, que nós somos incapazes de destruir a matéria. Como assim, professor? A matéria, minha gente, ela não pode ser destruída e ela também não pode ser criada. A matéria, ela é simplesmente, ela sofre uma transformação, tá? Então a gente vai entender certinho, mas só para vocês verem nessa foto aqui, ó, muita gente fala assim, não somos capazes de destruir nada, e se eu tacar fogo então num papel? Eu não estou destruindo o papel? Nessa situação aqui, ó, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos destruindo o papel. Nós estamos obrigando ele a sofrer uma transformação. Nós estamos transformando o papel em cinzas, em gás, em vapor de água que está saindo, tá? Então nós estamos fazendo com que esse papel se transforme em outras substâncias, tá? Mas essa matéria que constituiu ele não deixou de existir. Ela foi só transformada em outras substâncias, tá? Bom, gente, nessa situação aqui, ó, eu quero mostrar para vocês o princípio da divisibilidade. Aqui nós estamos mostrando a água, tá? Nessa imagem ampliada, mostra para nós as moléculas de água que compõem essa substância. Se nós pegarmos, então, essa substância água e formos aplicar o princípio da divisibilidade, nós podemos ir dividindo essa substância até chegar na menor parte possível da matéria. Se nós pegarmos, então, uma molécula de água, né, chegarmos à divisão até chegar em uma molécula de água, e continuarmos a dividir essa molécula de água, é possível? É possível. Nós vamos gerar átomos de hidrogênio e vamos gerar um átomo de oxigênio, tá? Então, ao final da divisão possível, nós vamos chegar em átomos, tá? Então, dividindo aqui a molécula. Só que o que acontece? Quando eu peguei essa molécula de água e dividi ela em átomos, ela deixou de ser água para se transformar em átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, se eu chegar ao ponto de dividir a matéria até chegar ao tamanho de átomos, eu deixo de ter aquela matéria e passo a simplesmente a trabalhar com átomos, tá? Então, quando nós falamos, né, pergunto para os alunos, até quanto que a gente pode dividir uma matéria? Para que a gente divida essa matéria sem que ela vá perder as suas características, nós podemos dividir ela até chegar ao tamanho de uma molécula. Agora, qual é, né, o tamanho mínimo que eu posso chegar? Eu posso chegar até átomos? Posso. Só que aí ela deixa de ser aquele material e passa a se tornar somente átomos. Tá bom? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, até quanto eu posso dividir essa substância água? Até o tamanho de uma molécula, né? Uma molécula de H2O. Se eu dividir agora a molécula de água, eu posso? Posso. Só que ela vai deixar de ser água e vai se transformar somente em átomos de hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? E essa outra situação que eu quis mostrar para vocês com essa figura aqui é mostrar justamente esse princípio da indestrutibilidade. Porque muitas pessoas ficam imaginando, falam assim, o princípio da indestrutibilidade, então a matéria não pode ser destruída, ela pode ser somente transformada. E o nosso corpo?
ou o corpo dos seres vivos que existiram há milhões de anos atrás. Quando nós morremos, toda a nossa matéria que constitui o nosso corpo, ele vai sofrer um processo de transformação, como se fosse um processo de reciclagem. Toda a matéria do nosso corpo ela vai ser decomposta. Essa decomposição da matéria vai fazer com que todos os nossos restos mortais ali, elas sejam transformadas em matéria inorgânica e ela depois vai sofrer um processo de reciclagem. Ela vai virar uma outra coisa. Ela vai ser utilizada para compor vegetais, que vão servir para depois compor o corpo de outros animais. Então isso retrata para nós esse princípio da indestrutibilidade. Toda matéria existente no universo, ela nunca vai ser destruída, ela vai ser simplesmente reciclada, reformulada. Ela vai sofrer processos de transformação, dando origem a outros materiais. Tá? Então aqui para o nosso planeta, toda a matéria existente aqui para nós, ela está constantemente, ano após ano, sofrendo esse processo de transformação, virando outros materiais, ok? E isso inclui até mesmo o nosso corpo. Então, todas as nossas moléculas que constituem o nosso corpo, no passado, elas eram outra coisa, né? Nós fomos adquirindo ela através do processo de alimentação, fomos sintetizando novas proteínas, novas substâncias, formando o nosso corpo, mas elas estavam presentes em outros seres aí, tá? Certo? Continuando então. Agora partimos para as propriedades específicas, tá? As duas primeiras que eu vou citar aqui para vocês, só lembrando que as propriedades específicas então não vale para todos os materiais, tá? Ela vai valer somente para alguns tipos de materiais, tá? A primeira que eu cito aqui, ó, é a propriedade chamada de organolépticas. O que seria essa organolépticas? São propriedades capazes de despertar os nossos sentidos, tá? Então, é quando o material desperta algum dos nossos sentidos, seja ele a audição, seja ele o olfato, o paladar, a nossa visão ou o tato, tá? Já vamos entrar em detalhes aqui. E o outro que eu vou citar, outra propriedade específica, é a densidade. O que significa densidade? É uma relação entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, tá? Então, quanto maior a massa de um corpo e menor o volume que ele vai ocupar, maior a sua densidade. Quanto menor a massa e maior o volume que ele ocupa, menor é a sua densidade, tá? Então, essa densidade aqui, ó, nós podemos ver ela que os materiais mais densos, eles ficam para baixo. E os materiais menos densos, eles ficam para cima, tá? Então, nesse caso, se a gente for analisar essa torre de líquidos aqui, ó, nós temos que esse vermelho mais escuro, ele é o mais denso de todos. E esse dourado aqui, ó, ele é o menos denso de todos. Então, eles seguem esse gradiente aqui, ó, do mais denso para o menos denso aqui. Tudo bem? Bom, vamos analisar então um pouquinho mais com outros exemplos aqui para vocês. Aqui eu coloquei primeiro as propriedades organolépticas, né, para vocês darem uma olhadinha. Então, ó, um material, por exemplo, o vinho, tá? Uma pessoa aqui, ó, que está fazendo um teste cego ali com o vinho, tá? O que ele está fazendo? Ele vai despertar dois sentidos dele. Primeiro, o olfato e depois o seu paladar, tá? Então, essa substância, o vinho, ele está despertando nessa pessoa o sentido do olfato e o sentido do paladar. Aqui nessa outra situação, ó, essa criança mexendo na areia, ela está despertando o seu tato. Então, quando ela passa a mão nessa areia, manuseia nessa areia, ela sente essa textura áspera justamente da areia, então despertando o tato dela. Nessa outra situação aqui, ó, tá mostrando, né, um juiz batendo o seu martelinho de madeira sobre um suporte de madeira. Você já percebeu que você consegue distinguir o som de você batendo numa madeira ou você batendo no metal? Se você fechar os seus olhos e prestar atenção somente no som de um objeto sendo batido contra uma madeira, contra um metal, você consegue perceber a diferença do som, tá? Justamente por quê? Porque as propriedades organolépticas do som de uma madeira e de um metal, eles são diferentes, tá?
tá? E aqui, essa outra situação, eu coloquei, por exemplo, o brilho, né, de um cristal, no caso aqui, um diamante. Então, esse brilho, né, ele desperta o nosso sentido da visão. Então, quando o material desperta algum dos nossos 5 sentidos, nós chamamos isso de propriedades organolépticas, tá? Muitos especialistas aí para distinguir pedras preciosas, eles usam essa propriedade da visão, né? Então, eles conseguem identificar o brilho de um diamante verdadeiro de um diamante falso, por exemplo, tá? E pela essa propriedade, ele consegue então ver se aferir um valor comercial aí para essa pedra preciosa, tá bom? E nessa outra situação eu quero demonstrar para vocês a densidade, tá? Acho que todo mundo já deve ter feito aquela velha brincadeirinha, né, de escola. O que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão, tá? O peso é 1 quilo, então é igual para as tá? As duas situações. Mas o que é a pegadinha dessa pergunta? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? É que para se chegar em 1 quilo de ferro, nós precisamos de um objeto pequeno, tá? Ao passo que para chegar nesse mesmo peso de 1 quilo de algodão, nós precisamos de um objeto grande, uma quantidade grande, um volume maior, tá? Por que tem essa diferença? Essa diferença está justamente na densidade do material. As moléculas que constituem o ferro, elas estão todas muito próximas umas das outras, tá? Então, todas as moléculas que constituem esse material, existem muitas moléculas que estão em um espaço muito pequeno. Já do algodão, o que acontece? Nós temos moléculas de algodão, só que elas estão mais distantes umas das outras, tá? Isso, o que ela reflete para nós? Reflete que o volume do algodão tem que ser bem maior para eu ter uma quantidade de moléculas equivalente a de um ferro, que está numa grande quantidade de moléculas, mas num espaço pequenininho. Então isso reflete que a densidade desse material ferro é muito maior. Então tem uma maior densidade aqui. E o algodão tem uma menor densidade. Entenderam? Por quê? Porque nós temos moléculas que ocupam um espaço muito grande, então uma baixa densidade. E aqui nós temos moléculas que ocupam um espaço muito pequeno, então uma alta densidade. Ok? Nessa outra situação aqui embaixo, ó, eu quero mostrar para vocês a densidade de um líquido, no caso água, e a densidade de um material sólido como a borracha, tá? Nós sabemos que a densidade da borracha ela é maior do que a densidade da água. Então, uma bola feita de borracha, ela teria que afundar. Só que o que acontece? No interior dessa bola aqui, é colocado ar. E o ar, ele é menos denso do que a água. Então, por que a bola ela não afunda na água? Porque a densidade do ar, por ser menor que a da água, mantém essa bola flutuando, tá? Se eu tentar afundar essa bola aqui, ó, pressionando ela lá para baixo, rapidamente essa bola ela vai emergir e voltar para a superfície do líquido. Esse é o princípio que faz, por exemplo, com que navios feitos aí de metal, de aço, né, que são muito mais densos do que a água, eles conseguem flutuar na água. Por quê? Porque dentro do casco ali do navio, né, vai existir câmaras de ar. E esse ar é o que deixa, né, todo o navio menos denso e faz com que ele possa flutuar na água, mesmo ele sendo feito de um material mais denso do que a água. Essa outra situação aqui em cima, eu quero mostrar para vocês a alteração de densidade. Então, se eu coloco um ovo dentro de um copo de água, o que vai acontecer? O ovo ele é mais denso do que a água e ele vai afundar, tá? Só que eu posso mexer agora na densidade dessa água. O que eu posso fazer? Eu posso colocar sal na água. Se eu coloco bastante sal na água, dissolvo ela, eu alterei a densidade da água. Eu deixei essa água mais densa. Por quê? Porque eu acrescentei moléculas de sal entre aqueles espaços vazios da molécula de água. Lembra?
E aí eu tornei esse material mais denso, porque as moléculas agora estão mais próximas umas das outras, tá? Porque agora tem o sal ali ocupando o espaço. E aí, nessa situação, quando eu pus sal na água, eu deixei a água mais densa. E o ovo ficou menos denso comparando com a água. E aí o ovo faz o quê? Ele sobe, tá? E essa outra situação aqui, ó, é o que eu quis mostrar aqui. Dois materiais iguais, tá? No caso, água em estado líquido e água em estado sólido, que é o gelo. Quando eu coloco ela na água, tá? Perdão, quando eu coloco o gelo na água líquida, o gelo ele vai ficar boiando na superfície. Mas como isso acontece se os dois, né, materiais são iguais, são constituídos da mesma matéria, que é a água, tá? A mesma substância. Só que o que eu estou mudando aqui, ó, é o estado físico dela. No estado físico da água, tá? Ela, no sólido, o que ela acontece? Para ela passar do estado líquido para o estado sólido, as moléculas elas sofrem uma organização formando estruturas de cristais. E esses cristais eles ocupam um volume maior do que a água em estado líquido, né? Do que as moléculas em estado líquido. Isso faz com que a água seja um único material que, quando ele se solidifica, ele acaba expandindo o seu volume, ele aumenta o volume. Se ele aumenta o seu volume, ele fica menos denso. Então, por isso que o gelo, né, então a água em estado sólido, ele vai ficar boiando, porque ele é menos denso do que a água em estado líquido. Tá bom? Bom, continuando agora, mais duas propriedades aí para vocês, ainda agora como específicas, tá? A propriedade da dureza e a propriedade da solubilidade. A propriedade da dureza, ela fala que é a capacidade de um material riscar o outro material, tá? Fazer um risco. E a propriedade da solubilidade é que um material ele vai se dissolver em um outro material, tá? Bom, vamos analisar isso mais de perto agora. Quando eu falo de riscar um material, tá? Que é a propriedade da dureza, a gente logo pensa, né, num diamante que a gente sempre escuta falar, né, em vários lugares aí, fala assim que o diamante é a substância mais dura que nós temos. Realmente, o diamante é uma substância muito dura. Só que não confunda essa dureza, né, com resistência. Quando a gente pega, por exemplo, um diamante, coloca ele ali no chão, pega um martelo e dá uma martelada em cima do diamante, né, você vai fazer a pior besteira da sua vida. Porque você vai esfarelar esse diamante, você vai fragmentar ele, dividir ele em 1000 pedacinhos, tá? Aí muita gente fala assim, mas eu achei que o diamante era muito duro. Ele é duro, por quê? Porque a propriedade da dureza, ela se refere à propriedade de fazer um risco, né? E não em aguentar um choque muito grande, tá? Uma pancada muito grande. Então, se eu pegar um diamante, por exemplo, e eu passar ele sobre um vidro, eu vou fazer com que esse diamante ele faça um risco no vidro. Nesse diamante não vai acontecer nada, mas no vidro vai fazer um risco. Eu vou tirar lascas dele ali fazendo um risco lá, tá? Então, isso quer dizer essa propriedade aí da dureza. E nessa situação, algumas pessoas acabam se confundindo, porque olha só aqui. Se eu comparo um lápis, né, o grafite de um lápis, com o papel. Quando eu faço, né, um risco agora do lápis em cima do papel, quem está riscando quem? Aí muita gente vai responder que o lápis está riscando o papel, tá? Portanto, aí eu pergunto para as pessoas, então quem é mais duro? Aí fala assim, o lápis é mais duro e o papel ele é menos duro, porque foi o lápis que riscou o papel. Mas, na verdade, essa situação é o contrário. Por quê? Olha, analisando agora o que acontece com o grafite, tá? Desse lápis. Quando eu passo o grafite sobre o papel, quem tira pedaços de quem? É o grafite que está tirando pedaços do papel fazendo um risco nele? Ou é o papel que está tirando pedaços do grafite fazendo um risco então no grafite? É essa situação, essa segunda situação que acontece.
é o papel que está riscando o lápis. Por quê? Quem que gasta nessa situação? Quem está sendo gastado é o grafite, tá? Então, fiquem atentos com essa situação quando eu falo para vocês de quem risca quem, tá? Quem risca quem, na verdade, quem riscou é aquele que não vai sofrer o desgaste. Quem sofreu o risco é o que sofreu o desgaste, tá? Então, nessa situação do lápis do papel, quem é mais duro? O papel é mais duro do que o grafite, tá bom? E aqui é o princípio, né, que eu mostro para vocês da solubilidade. Aquele que eu mostrei para vocês, né, de sal sendo dissolvido na água. Então, nessa situação da solubilidade, quem é dissolvido, nós chamamos de soluto. Aquele que vai dissolver, nós chamamos ele de solvente, tá? Então, quando eu misturo sal com água, eu estou misturando o soluto sal com o solvente água. E o produto disso é uma solução, tá? Nós dizemos que a água, ela é o solvente universal. Importante vocês saberem isso. E o que é solvente universal? Solvente universal é porque ele é capaz de dissolver uma grande quantidade de materiais diferentes, uma grande quantidade de solutos diferentes. Só que tem exceções. Tem algumas coisas que a água ela é incapaz de dissolver. E isso, essa exceção, são justamente os lipídios, são as gorduras, tá? Como óleo, né, a própria gordura, né, animal, por exemplo. Então, esse óleo aqui, se você mistura óleo com água, se você mistura o óleo com a água, tá? Você pode jogar um sobre o outro, pegar uma colherzinha e ficar lá, mexendo, 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 agitando durante um ano. A hora que você parar de agitar, você vai ver que o óleo e a água vão se separar, tá? O óleo, por ser menos denso, ele vai ficar em cima. A água, por ser mais denso, ela vai ficar embaixo, certo? Então a água, apesar da gente considerar ela como um solvente universal, porque ela é a que tem capacidade de dissolver a maior parte das substâncias, ela é incapaz de dissolver algumas coisas, como por exemplo o óleo. Bom, continuando agora, vamos para a reta final aqui, né, dessas propriedades, falando sobre ponto de fusão, ponto de ebulição. Depois a gente vai ter ainda mais duas, né, mas é mais rápido de explicar. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Ó, fusão e ebulição, é a temperatura em que ocorre a mudança de estado físico. Vocês já sabem que a fusão é a mudança de estado físico que um sólido ele passa para líquido. E a ebulição é o nome da mudança de estado físico em que um líquido ele passa para gasoso. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição corresponde justamente à temperatura em que um sólido passa a ser líquido e o ponto de ebulição é a temperatura em que um líquido passa a ser gasoso. Então, ó, se nós montarmos um gráfico aqui, ó, que esse eixo é a temperatura e esse eixo aqui, ó, é o tempo, quando a gente começa a aquecer um material, a gente vai esquentando. Vamos supor o gelo. Aqui tem um bloquinho de gelo aqui, ó, tá? Ele está a 0 graus, tá? Abaixo de 0, vamos supor, né? Então ele está congelado. A hora que eu vou subindo essa temperatura aqui, ó, e eu chego na temperatura de 0 grau aqui, ó. Então aqui é 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, o que começa a acontecer? Esse gelo começa a derreter, ó. Então ele começa a fazer a sua fusão, tá? Aí, beleza, ele passou para o estado líquido, ó. Já está no estado líquido. Aí eu começo a esquentar mais. Vou esquentando, 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 e ele chega aqui, ó, nessa temperatura. Essa temperatura para a água, ela corresponde a 100 graus Celsius. E a 100 graus Celsius, ela começa a fazer o quê, ó? Começa a entrar em ebulição, começa a ferver, tá? E aí ela passa para o estado o quê? Gasoso, tá bom? Então, ó, aqui está o ponto de fusão da água, que corresponde a 0 grau, e o ponto de ebulição da água, que corresponde aqui, ó, 100 graus Celsius, certo? Então isso significa ponto de fusão e ponto de ebulição, justamente essa passagem aqui, ó, tá? De estados físicos. Aqui seria o da fusão e aqui seria o da
ebulição. Ok? Bom, agora outras duas propriedades, só para a gente finalizar essa parte de propriedades específicas e gerais. Depois a gente vai comentar rapidinho sobre transformação da matéria. Essas duas, propriedade da maleabilidade e propriedade da ductibilidade. O que é isso aqui? A maleabilidade é a capacidade que a gente tem de moldar um material. E a ductibilidade é a capacidade que a gente tem de moldar um material para transformar ele em um fio. Tá? Aqui eu coloquei o mesmo material, que é o cobre. Tá? O cobre, ele tem uma alta maleabilidade. Tanto é que o cobre ele é utilizado para se fazer muitos objetos. Nós temos aí taças de cobre, nós temos moedas de cobre. Antigamente o pessoal usava para fazer escudos, armas, né, de cobre. Nós temos panelas que são feitas de cobre, objetos de decoração feitos de cobre, tá? Só que isso, né, mostra que o cobre ele tem uma alta maleabilidade. Ele é muito maleável, a gente consegue, aquecendo o cobre, a gente consegue deformar ele e produzir diferentes tipos de materiais. Então é muito maleável. E o cobre, além de ser maleável, ele também tem muita ductibilidade. A gente consegue transformar ele em fios de cobre. A gente consegue esticar o cobre ao ponto dele formar um fiozinho muito fino. Tá? Tanto é que esses fios que nós utilizamos em casa para fazer a nossa rede elétrica, por dentro eles são fios de cobre. Tá? Então ele é um exemplo de um material que apresenta essas duas características, alta maleabilidade e alta ductibilidade. Mas tem materiais que, né, por exemplo, podem confundir um pouco a gente. Se vocês pegam essas massinhas de modelar, né, de crianças, você pode ver que você consegue malear, ela é muito maleável, você consegue trabalhar com ela, mudar o formato dela em diferentes, né, fazer diferentes objetos, então ela tem uma alta maleabilidade. Só que se você tentar puxar essa massinha, né, ela vai quebrar fácil. Tá? Você puxa ela, você não consegue fazer um fiozinho. Ela vai fragmentando, ela vai quebrando. Então esse é um tipo de material que mostra para vocês que não é porque tem uma alta maleabilidade, é que ela também vai ter uma alta ductibilidade. Tá? Então ela consegue se deformar facilmente, mas não é possível fazer fios com ele. Certo? Bom, minha gente, aqui então encerra a parte de propriedades da matéria. Né? Falamos sobre as propriedades gerais, falamos depois sobre as específicas. Para a gente finalizar essa aula, aqui é bem rápido, é só para falar para vocês que a matéria ela pode ser transformada. Lembra que eu falei para vocês do princípio da indestrutibilidade? A matéria ela não pode ser destruída, ela pode ser transformada. Tá? Então aqui é só para citar para vocês que nós podemos ter dois tipos básicos aí de transformação. Nós temos o princípio da transformação que ela vai ter alterações físicas e as que promovem alterações químicas. Então nós chamamos de transformações físicas e transformações químicas. Tá? Bom, qual que é a diferença entre elas? Quando nós temos uma transformação física, ocorre a mudança somente no material, na estrutura do material. Tá? Então, por exemplo, aqui está um tronco de madeira. Se eu começo a quebrar esse tronco aqui em pedaços menores, né, para fazer lenha, então eu vou fragmentando esse tronco aqui em pedaços pequenos. Mas ele deixou de ser madeira? As propriedades da madeira, né, de um tronco inteiro ou dele quebrado em pedaços menores, ela vai alterar? Não vai. A única coisa que eu alterei aqui nesse processo de transformação foi o tamanho, o formato, o volume, tá? Mas toda a molécula, né, que constitui esse material, ela permanece a mesma. Já nessa outra situação aqui, a madeira agora ela está sendo queimada, tá? Consumida pelo fogo. Agora, essa madeira ela vai sofrer um processo de transformação química. Por quê? Porque ela vai deixar de ser madeira com o tempo. Ela vai se transformar o quê? Ela vai se transformar em cinzas que ficam aqui, em vapor de água, né, que vai sair. Ela vai se transformar em gás carbônico que vai sair, tá? Então, toda essa madeira aqui, ela sofreu transformações. Virou água, virou gás carbônico, virou cinzas, tá? Então, houve mudança na sua estrutura química.
portanto, é uma transformação química, tá bom? Então, somente para ilustrar agora, para finalizar nossa aula, ó, transformações físicas, tá? Ela não envolve alteração na composição química da molécula. Então aqui, ó, estou mostrando para vocês uma taça que caiu no chão e quebrou. Ela deixou de ser uma taça, tá? Mas ela deixou de ser vidro? Não, os caquinhos ali, ó, continuam todos sendo vidro, tá? Então a molécula ainda é a molécula de vidro, tá? Só que o objeto não é mais uma taça. Aqui, ó, mostra também para vocês a água, tá? Olha a composição química da água. Então nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ó, tá? Para todos eles aqui, ó. Então, isso independente do estado físico, ó. Independente do estado físico, eles continuam tendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só que ele transformou de sólido para líquido, depois para gasoso, tá? Então, teve alteração na sua forma, no seu estado físico, mas não teve alteração na sua estrutura química. Portanto, isso significa que é uma transformação física, tá? Quando não há alteração na composição química da molécula. Já a última situação aqui, ó, é quando a transformação ela é química. Quando ocorre a transformação química, as moléculas elas passam a sofrer alterações na sua composição, tá? No caso aqui eu coloquei uma maçã, ó. A maçã, né, ela começou a apodrecer. Então, de pouquinho, ó, tá vendo que ela foi apodrecendo? E aí o que acontece aqui nessa situação? Os micro-organismos começam a proliferar aqui, vão decompondo e vão estragando essa maçã. Eles vão liberando o quê? Gases, por isso que você sente o cheiro, né, de uma coisa apodrecendo, porque ela está liberando gases que estavam ali. Então ela alterou a composição desse material para transformar ele em gases para ser liberado. Você vai ver que ela começa a soltar uma água, né, de uma fruta podre aqui, então ela transformou, liberando água, tá? Então esse processo aos poucos, ó, tá havendo alteração na composição química dessa maçã, tá? E aqui é um líquido inflamável, pegando fogo, tá? Você vê, ó, que antes ele não tinha fumaça nenhuma. Quando pegou fogo, ó, começou a liberar esses gases aqui, tá? Isso ele está fazendo o quê? Está fazendo uma transformação química desse líquido que estava aqui, tá? Transformando ele em vapor de água, em gases que estão saindo para cá, tá bom? Então, quando há alteração na composição química do material, é uma transformação química, certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar nessa aula de vocês, tá? Deixo aqui só um recadinho final, né, que a gente costuma sempre falar da natureza, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fazendo uma campanha aí para o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. Certo, meu povo? Espero que tenham todos entendidos. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.